Graça e paz, querido, tudo bem? Pai do Senhor, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu, Alcides, não gosto muito de fazer isso de compartilhar vídeos, fazer lives nem nada, mas eu gosto de ser obediente e obedecer a palavra do Senhor é fundamental. Em obediência à palavra do Senhor, Ele colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de estar compartilhando com você. Você que está aí junto comigo, conosco, com a Igreja do Senhor Jesus, não só a igreja que eu participo, a Igreja Metodista em Carmo, mas a igreja de forma geral, vivendo um momento em crise. Essa crise que está assolando o mundo inteiro aí, a crise do coronavírus, que está deixando todo mundo medo do vírus, medo da economia, como é que vai ficar depois, medo de tudo. Mas o Senhor, na manhã de ontem, quando eu estava caminhando, fazendo a minha atividade física, né, na minha grande luta contra o peso, me trouxe uma palavra. E essa palavra apertou tanto meu coração, aperta meu coração, e eu falo, meu Deus, eu não posso guardar isso para mim. Porque tem outras pessoas vivendo a crise, a mesma crise que eu estou vivendo, elas estão vivendo também, então outras pessoas precisam, para poder sair da crise, de uma palavra como essa. Então eu quero compartilhar com vocês agora. Você que está aí, você que pudesse pegar sua Bíblia, dá uma pausa nesse vídeo e pega sua Bíblia aí e vamos estar lendo junto. Vai ser um pouquinho diferente porque eu estou usando essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, Bíblia é uma mensagem, é uma Bíblia um pouco diferente, até uma linguagem mais extrema. Eu gosto muito dela, é uma particularidade minha, eu gosto muito dela. Eu tenho outras Bíblias aqui, mas essa Bíblia aqui eu sou fã. Ela tem uma linguagem extremista, ela te traz à luz uma realidade que muitas outras Bíblias, sim, como pode dizer, elas passam assim por cima. Essa aqui não, essa já mostra mais clara, bum, assim a palavra. E eu queria compartilhar contigo, vocês, para nós mesmos, o texto de Hebreus, capítulo 11, um texto bem conhecido, fala sobre a galeria da fé. Eu acredito que todo mundo já conhece esse texto aqui, mas vamos ler e aproveitar também, você vai conhecer um pouquinho dessa linguagem aqui. Ela é muito boa, muito clara, muito expressiva. Essa era a palavra que eu estava procurando. Essa Bíblia é muito expressiva. Então, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim, ó: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é um alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que destringiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado, o que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que Caim. Foi aquilo que ele acreditava e não o que ele trouxe. Fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerado justo. Após todos os séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles procuraram e não encontraram, pois Deus o tinha tomado para si. Sabemos, com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou e se aproximou de Deus e deve crer que ele existe. Ele agradou a Deus e é impossível agradar a Deus a não ser pela fé, porque pela fé, por qualquer um que deseja aproximar-se de Deus, deve crer que ele existe, que preocupa bastante atender aos que procuram. E pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia avisado que algo que não podia ver agiu apenas, com base no que foi dito a ele. E o resultado, sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé se tornou íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país de acordo com a promessa que seria dele.
Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim que um homem idoso sem vigor nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da sua promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo, buscavam um país celestial, fácil de entender, porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas, porque há uma cidade à espera delas. Aí vamos continuar. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como havia mostrado feliz recebê-lo. E isso depois Deus disse a ele: seus descendentes virão de Isaac. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitá-lo morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaac vivo. Por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, Jacó, no leito de morte, abençoou os filhos de José de maneira invertida, o mais novo primeiro, depois o mais velho, abençoando com a bênção de Deus e não com a sua, enquanto fazia reverência apoiado em seu cajado. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao seu próprio sepultamento. Por um ato de fé, aos pais de Moisés, após seu nascimento, esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou privilégios na casa real egípcia. Preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de entregar a vida fácil aos pecados opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, por quem chegava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito e, sem ligar para a fúria do rei, ele tinha um olhar naquele que ninguém pôde ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, porque um destruidor dos primogênitos não tocasse ninguém. Por um ato de fé, os israelitas marcharam ao redor dos muralhas de Jericó durante 7 dias e as mulheres caíram lá com Josué. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viveram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndio, ameaças de morte, transformaram a desvantagem em vantagem. Venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores, mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, recusaram desistir de ser libertados, preferindo algo melhor à ressurreição. Outros enfrentando abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio e assassinados a sangue frio. História de homens vagando pela terra, em pés de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos de fé propuseram na mão da recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que a nossa fé se junte a deles, para formar um tempo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Eu tenho amigos pastores que costumam dizer o seguinte, que o livro de Atos ele ainda não foi concluído. O livro de Atos ele ainda está aberto. Ele ainda está sendo escrito. Como assim, Alcides? Ele está sendo escrito? Está sendo escrito pelas nossas histórias. Atos dos Apóstolos, Atos do Alcides, Atos do Cristiano, Atos da Daniela, Atos do Josué e assim vai por diante. Atos da Radassa.
e vamos escrevendo as histórias. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Qual é o legado que você está deixando para os que vão vir após você? Qual é o legado que você está deixando? Porque o que é legado? É o que você vai deixar para as pessoas verem. Porque, querido, nós não vamos ficar para a semente. Nós não vamos viver outra vida. Mas a nossa vida pode ser vivida assim como eu vivia desses homens aqui na Bíblia, através de outras pessoas, através da nossa história, do que nós vamos deixar de exemplos para eles. Porque estes homens aqui, que citou aqui no capítulo 11 de Hebreus, eles tiveram uma coisa muito em comum que nós estamos tendo hoje. Tiveram, sim. O que eles tiveram que nós temos hoje? Uma crise. Uma crise, pois é. Todos esses homens, para tomarem uma atitude diferente, para se levantarem e fazerem a diferença, uma coisa em comum estava acontecendo com todos eles. Uma crise. Nós estamos aí enfrentando essa crise do coronavírus, esse período aí vai passar, não vai demorar. Eu não estou falando em tempo físico determinado, eu estou falando em tempo porque é passageiro, tudo é passageiro nesse mundo. Todas as coisas são passageiras e essa crise não vai ser mais uma só que vai passar. Mas também vou te garantir uma coisa, não vai ser a última. E nós precisamos estar atentos porque crises serão uma piores que a outra. Mas as crises, ela não vem para nos fazer sofrer. Assim como prova, ninguém gosta de fazer prova, né? Mas não tem outro jeito de nós sermos aprovados se nós não fizermos prova. Existe uma cultura aqui no Brasil que nós passamos prova para sofrermos. Não! A prova ela só existe para uma coisa, para sermos aprovados. Eu hoje tenho habilitação, mas para mim tirar a habilitação eu tive que fazer uma prova. E para mim fazer a prova eu paguei para fazer aquela prova, porque eu queria fazer aquela prova. Por que eu queria fazer aquela prova? Para mim ser reprovado? Não. Você faz uma prova querendo ser reprovado? Não. Você faz uma prova para quê? Para você quer ser aprovado, você quer constar um mérito. Então a prova, coloca na sua cabeça isso. A prova, ela só serve para te aprovar. Ela serve para te aprovar. A prova não vem para reprovar. Se fosse a prova para enviar para me reprovar, eu não faria nenhuma das provas que eu fiz. Eu pagar para passar a prova à toa? Não, eu paguei as provas para mim ser aprovado. Eu paguei minha prova de habilitação, eu paguei a prova do concurso onde eu sou concursado, eu paguei pelas provas que eu quis passar, por quê? Porque eu quis ser aprovado. E querido, se você está passando uma prova hoje, uma dificuldade, uma crise hoje, use essa crise para você ser aprovado. Use essa crise para expor o melhor de você. É na crise, nas dificuldades, que esses homens de Deus provaram que tinha algo diferente. Aí eles mostraram que o quê? Tinham fé. E pela fé eles tomaram uma atitude diferente e viveram, e vivenciaram e venceram as crises do seu tempo. É através da crise, queridos. É através da crise que nós temos a oportunidade de romper. É através da crise que nós temos a oportunidade de mostrar de que realmente nós somos feitos. É através da crise, queridos. A crise vai revelar o melhor que tem de você. E se o melhor que tem de você não é bom, é hora de correr para o joelho e botar algo novo para fora. Mas é a crise que vai mostrar realmente o que você tem de melhor, o que você tem de mais forte dentro de você. E se você tem algo bom, bota para fora. O momento de crise é este, queridos. Eu quero te dizer uma coisa, quero ser profético com você, não é tempo de você pegar o seu projeto, aqui meu projeto, e botar na gaveta, não, por causa da crise. Muito pelo contrário. Eu quero ser profético contigo. Pega o seu projeto, esse aí que você colocou na gaveta agora, pega ele lá. E o que você vai fazer com ele? Esse projeto você vai pegar e você vai readaptá-lo de acordo com a crise. Deus vai te dar sabedoria. E em meio a essa crise, você vai fazer o seu projeto fluir em nome de Jesus. Você vai fazer o seu projeto vingar, o seu projeto vai ser vencedor em nome de Jesus. Queridos, a crise serve para isso. A prova, ela só serve para isso, para provar. Nós precisamos compreender isso. As pessoas passam, às vezes, estou passando por uma prova. Não, a prova é bom. Você está prestes a um passo de ser aprovado. Nenhum médico,
consegue ser médico sem passar pela prova. Tô chegando à prova final da faculdade, ah meu Deus, não. Você está a um passo de ser chamado de doutor. Você está a um passo de conhecer algo novo. Mas a crise, eu sei que está tudo difícil. A crise é só mais uma oportunidade de mostrar o que é melhor de você. Queridos, o melhor do ouro, ele só aparece através do fogo, nas temperaturas mais intensas. Por quê? Porque no processo do ouro, quando se queima, quando o fogo é intenso, quando a temperatura é alta, as impurezas se queimam e só permanece o ouro puro. O que é melhor de você vai ser exposto na crise. Poxa, mas tá tão quente, tá tão apertado, tá tão difícil. Mas é aí mesmo que vai ser exposto o melhor de você. Então, queridos, eu quero te convidar nessa crise, você fazer alguma coisa diferente, você ter ideias diferentes, você vencer, você triunfar. Não é a última crise que a gente vai passar. Sinto muito eu ter que te dar essa notícia, mas essa aqui é apenas uma, vai vir outras. E se necessário, pode vir até piores. Mas vão vir. Crises vão vir. Mas o importante é como você vai passar essas crises. Como que essas crises vão ser vividas por você. Eu vivi uma vez na minha adolescência para a juventude, 17 para 18 anos, 19 para 20, 19 para 20 anos, mais ou menos essa idade assim, havia crise. Não se achava emprego em lugar nenhum. E eu querendo trabalhar, eu querendo meu primeiro emprego, eu querendo estudar e pagar meu curso, e não se achava emprego. E primeiro emprego, oportunidade, difícil. Você que está procurando seu primeiro emprego, eu sei que você passou, que você está passando. É difícil. E uma campanha da igreja, deram R$2 para a gente multiplicar. Eu fui lá, fui ousado, peguei os R$2 e falei assim, eu tenho que multiplicar. E eu orando ao Senhor lá, ainda era solteiro, vivia com minha mãe. Olhei assim, esses R$2, falei assim, como é que eu vou multiplicar isso? E de repente eu olhei para frente assim, tinha um pé de acerola lá em casa. Aqueles R$2, na época era dinheiro, tá? Fui lá, comprei açúcar e sacolinha de sacolé. Comecei a produzir sacolé de acerola em casa e vender. Depois que eu comprei aqueles, que eu vendi aquele, eu comecei a produzir outras frutas, comprar outras frutas. Na época tinha muita manga aqui na cidade, uns pés assim na rua, em terrenos abandonados, pegava manga, fazia aqueles sacolé de manga, vendi, paguei meu curso de informática. Hoje eu sou um profissional de informática. Trabalho com gerenciamento de redes, dou consultoria em alguns lugares, atendo particular, conserto alguns computadores. E também aproveitei, estudei, passei no meu primeiro concurso. Fiz um concurso na vida e esse concurso eu já passei, 100% de aproveitamento. Não vou fazer outro concurso, não pretendo, para mim poder cobrar isso do meu filho. Fala assim, ó, quero 100% de aproveitamento também. Mas o importante é aquela crise, aquele momento, eu venci. Vendendo sacolinha de chup-chup, vendendo sacolé, sim. Alguns chamam de geladinho, isso, aquilo, mas venci. Foi a forma que Deus me deu, a estratégia que Deus me deu. E eu quero te falar uma coisa. Peça a Deus estratégia. Peça a Deus estratégia de como você vai sair dessa crise, como você vai vencer, como você vai triunfar nessa crise. E muitas coisas vão se abrir, muitos horizontes vão se abrir. Dobre seu joelho no chão, aproveita essa quarentena, você está aí e aproveita essa quarentena para ficar mais próximo de Deus. Às vezes nós reclamamos o dia inteiro, né? Poxa, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo disso, aquilo. Deus está te dando tempo. Aproveita. Você não pode trabalhar em nada, mas peça a Deus a estratégia para você vencer e triunfar sobre essa crise. É o momento certo. Esses homens de Deus aqui foram conhecidos, a história deles são contadas dias após dias. Todo domingo, se você for visitar uma igreja, um público, você vai ver alguém falando sobre eles. E anos, e passam anos, e anos, séculos e séculos, e ainda falam deles, porque eles deixaram o legado. E aí? Qual o legado que você vai deixar para a sua vida, para a sua família? Qual o legado que você vai deixar para os teus filhos? Qual o legado que você vai deixar para aqueles que te conhecem? Qual a história que Deus vai escrever através de você? Ou você foi só mais um na terra aí que ocupou espaço? Deus quer te escrever uma história de você. E a crise está aí, não vou chamar de crise, vou chamar de oportunidade. A oportunidade está aí de você romper.
A oportunidade está aí de você vencer, de você triunfar, de você criar estratégia, de você fazer um novo plano. Eu quero ser profético na sua vida. Você que está aí com seu smartphone, com seu notebook, pega aí, levanta ele, tira a bateria um pouquinho da carga, ou não, e vai para fora. Levanta, se coloca de pé e vai para fora. Faz como Abraão, olha para cima. Olha para cima. Se você não consegue sair, olha para cima. Quantas estrelas do céu se é que você pode contar? Quantas estrelas do céu você ainda pode contar? Alcides, hoje aqui tá chovendo. Então tá bom. Conte as gotas da chuva que caem, se você pode contar. Alcides, tá de dia aqui ainda, tá sol, então tá bom. Olha aí, tem alguma árvore perto de você aí? Tem? Olha as folhas das árvores, tenta contar se você pode contar. Ah, Alcides, aqui não tem árvore nenhuma, estou no deserto, então conta a areia se você pode contar. E eu quero profetizar na tua vida. Assim será a concretização dos seus sonhos, dos seus projetos. Assim será a tua descendência, como foi com Abraão. Porque o primeiro passo para você sair de uma crise, você já tomou. Tomei? Como assim? Sim. Quando eu falei para você se levantar, você se levantou. O primeiro passo para sair de uma crise é você se colocar de pé. E você sair para fora e olhar os novos horizontes. Ou desliga um pouquinho a TV. Esquece lá como estão falando do coronavírus, se a vacina vai sair, não vai sair. Esquece isso um pouco. Deixa isso para lá um pouco. E começa a pensar assim, como eu vou vencer essa crise? Começa a imaginar isso. Sai para fora. Sai para fora da caixinha um pouquinho, olha para fora aí. E começa a olhar para o céu. E começa a imaginar como que você vai sair dessa crise. Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma palavra, vai te dar uma estratégia para você poder vencer e triunfar. Só tem um jeito de nós triunfarmos, é em Deus, e é o quê? Pela fé. Pela fé. Desculpa. É como eu já trabalhei com um amigo meu policial e ele dizia assim, e eu falava muitas vezes assim, olha, nós podemos tentar isso e tal. E ele falava assim, e eu achava, o que você acha? E ele muitas vezes falava assim, olha, o não eu já tenho. Se você já tem o não, tenta outra vez. Quando eu era um adolescente, jovem, o meu pastor pregava uma mensagem e dizia uma coisa na mensagem. E aquilo transformou minha vida. Ele diz uma certa vez assim, ó, eu prefiro viver a minha vida inteira tentando algo que eu sempre quis, mesmo que dê errado, do que viver arrependido a vida inteira por não ter tentado. Ei, quanto tempo você vai ficar aí lamentando, pensando, eu já podia ter tentado. Aí daqui a pouco outro vai lá na sua frente e faz e você não fez. Quanto tempo nós vamos ficar parados pensando o que poderia ter feito ou o que não poderia ter feito? Vamos colocar de pé, vamos olhar para fora. Olha as estrelas do céu, se é que você pode contar. Olha as árvores aí, se você consegue contar as folhas. Olha a chuva aí, se você consegue contar as gotas. Olha a areia aí, se você consegue contar os grãos. Existem milhões de oportunidades de saídas. Existem saídas prováveis. E aqueles homens aqui no capítulo de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, aqueles homens, eles tentaram as coisas mais improváveis que existiam. E o que aconteceu? No seu nome foram para a história. Eles tentaram as coisas mais improváveis, a cada coisa louca. Fala lá de Abel. O que Abel fez? Ele adorou o Senhor, mas só isso? Não, presta atenção. O único homem que tinha visto ao Senhor ainda era Adão. Abel fez pelo quê? Pela fé. Ele nunca tinha adorado ao Senhor, nunca tinha ofertado nada ao Senhor, e de repente ele vai lá e faz a primeira oferta ao Senhor, sem saber que Deus estava procurando uma oferta, uma adoração, e o que aconteceu? Ele ganhou a aprovação do Senhor. Olha só, que fé maior que a Noé, fez um barco enorme em terra seca, e naquela época não tinha os carros grandes para poder carregar para lá, para cá. Não, o que ele fez? Fez ali na terra seca, montou aquilo lá, sem saber o que ia fazer, mas ele obedeceu a Deus. E o que aconteceu? Salvou toda a sua família. Quer salvar sua família? Faça o improvável.
Eu quero orar contigo nessa tarde agora e te abençoar, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. E vamos sair dessa crise em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz, ó Pai, que dor ligada na terra será ligada no céu, ó Pai. Eu quero concordar com o sonho, com o projeto do teu filho, da tua filha, que está aí sentado, que está vendo esse vídeo, que está em pé, ó Pai, agora, nesse momento. Eu quero te pedir que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento ao teu filho, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da vida dele, ó Pai. Que o teu filho alcance a graça, que o teu filho, ó Pai, venha alcançar o nível da fé necessária para poder vencer e triunfar, ó Pai, naquele projeto que o Senhor tem para ele, ó Pai. Que este momento de crise seja um momento de oportunidade, de crescimento, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da vida dele e que ele possa, ó Pai, fazer da vida dele, ó Pai, uma grande multidão, uma grande multiplicação, ó Pai. Que o legado dele venha ser conhecido através da atitude de fé que teu filho vai tomar em meio à crise, ou melhor, em meio à oportunidade que o Senhor está dando, ó Pai. Eu te peço isso, te peço que o Senhor abençoe cada um deles, cada um de nós, ó Pai, para que teu nome venha ser glorificado através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, queridos. E essa crise vai passar. Vai passar. E nós seremos triunfantes em meio a toda essa luta, toda essa batalha que nós estamos vivendo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.